Oi pessoal, hoje nós vamos para a nossa aula 8 de administração estratégica, com o tema estratégias funcionais, tá? A atividade de hoje, ela nos mostra que precisamos ter alguns planos e estratégias, tá? Aqui tem uma informação que diz o seguinte: o plano das áreas funcionais. Esse plano das áreas funcionais são dois tipos de planos, que seriam estratégias, tá? A estratégia tático e a estratégia operacional. Cada uma dessas estratégias tem o seu departamento, o seu objetivo e sua meta. O tático é um tipo de estratégia que tem objetivos e metas, e o operacional também. Em grandes empresas, os departamentos possuem algumas missões e visões próprias. Tá? Nessa figura aqui, nela nós podemos visualizar 3 níveis de planejamento. O nível estratégico, que é o planejamento estratégico, o nível tático, que é o planejamento tático, o nível operacional, que é o planejamento operacional. Mediante essas informações, o planejamento estratégico é definido pela cúpula, tá? Ou seja, pelas pessoas de mais responsabilidade, de cargos mais altos, e geralmente é em plano em longo prazo, tá? A gente já até viu isso nas aulas anteriores. No planejamento, no nível tático, o prazo é um prazo médio, né? Nem longo e nem pequeno, tá? É feito pelas unidades da área da empresa, por exemplo, departamento pessoal, departamento financeiro, e tanto um como o outro busca otimizar os recursos, tá? Cada um desses departamentos que eu falei para vocês, tanto o departamento, por exemplo, pessoal, financeiro, recebe os seus objetivos, né? E estabelece as estratégias para atingir as metas. Já no plano, ou seja, no nível operacional, que é o planejamento operacional, geralmente ele é a curto prazo, né? Visa atingir as metas diárias, tá? Envolve tarefas ou atividades isoladas, elaborando, por exemplo, um plano de ação. O que é um planejamento operacional? A gente pode se dizer que é um planejamento que eu vou fazer a curto prazo, para resolver agora, que vai atingir a meta agora, tá? Nesse momento. Seria isso. Dando sequência, aqui tem uma figura que mostra o planejamento tático, tá? Como que funciona, né, esse tipo de planejamento, como eu mesmo disse para vocês. Por exemplo, aqui nós vamos compreender sobre cada área, como a gente deve pensar, né? Aí existe as estratégias de marketing, como que isso a gente tem que desenvolver dentro da empresa, tá? Aqui tem um textinho que vocês irão ler, tá ok? A estratégia de recursos humanos, tá? Como que funciona essas estratégias, a estratégia de produção, a estratégia financeira, tá? Aí aqui a gente já vai estar passando para um outro tópico, que é o planejamento operacional. Esse planejamento operacional, ele deve pensar nos recursos, o que ele deve pensar? No procedimento, prazos e resultados. E são vários os planos que uma empresa pode ter. Aqui tem um quadro para vocês estarem observando, por exemplo, os planos táticos, né? Os planos operacionais, como que funcionam. Vocês vão estar observando eles aí. Nos planos operacionais, que são esses aqui, eles são de responsabilidade
da equipe, dos funcionários, eles estão ligados diretamente à produção, né? Dos bens e a produção do serviço da empresa, como, por exemplo, técnicos, auxiliares, vendedores, operacionais, atendentes. Esses planos, eles geralmente envolvem o maior número de funcionários, tá? Aí depois vem o 5W2H. Para a elaboração dos planos, existe uma ferramenta, né, que nos auxilia nesse processo. Essa ferramenta, ela é feita de forma checklist, lista de checagem das atividades que deverão ser desenvolvidas para um plano de alcance, tá? Essa ferramenta, ela funciona como se fosse um mapa de atividade. São estabelecidos o quê? Por exemplo, o que vai ser feito, tá? Nesses planos que você deseja atingir. Por que deve ser feito? Isso aí vai te auxiliar demais no processo. Quem é responsável? Onde será feito? Quando será feito? Como isso será feito? Quanto custará para ser feito? Um orçamento? Então, aqui tem uma tabela que mostra um possível plano, tá? Um possível plano dessa ferramenta aí, a 5W2Q. Vocês observam aí para vocês verem, ó, o que será feito? Um treinamento de todas as pessoas. Por que deve ser feito? Para melhorar o atendimento e diminuir reclamações. Quem é o responsável? Por exemplo, João Gerente. Onde será feito? Sala de reuniões. Quando será feito um cronograma? Por exemplo, primeira semana de julho e aí por diante. Como será feito? Contratação da empresa especializada em recursos humanos. E quanto que isso vai sair? Então, essa ferramenta aqui de checklist ajuda demais a gente a traçar planos de ação, tá? Aí aqui tem um resuminho, né? Que nessa aula nós vimos a importância dos planos táticos e operacionais para a implantação do planejamento estratégico. Atividade de aprendizagem vocês vão estar fazendo. Vocês irão consultar outros tipos de ferramenta, por exemplo, aqui no caso eu dei exemplo da ferramenta checklist, mas existem outras. Vocês podem estar consultando, tá? Esse tipo de ferramenta. E vai descrever aqui para mim, por exemplo, a ferramenta checklist funciona assim, 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 assim. Na 2 é para vocês marcarem, né, o que vocês acham que é dentro dessas ações aí, ó. E seria isso aí a nossa aula de hoje, ok, pessoal? Então, dúvidas vocês podem estar conversando comigo. Obrigada.